Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Marcos Coutinho, terapeuta naturopata. Hoje eu vou falar sobre o seguinte assunto: a diabetes tipo 2 tem cura? Antes, peço para que você se inscreva no canal, aperte o sininho para receber notificações, dê um like e compartilhe com os seus familiares e amigos. Quando você se inscreve, quando você compartilha, quando você dá um like ou faz algum comentário, está ajudando no crescimento do canal e eu fico muito grato a cada um de vocês por isso. Na minha família, a maioria dos meus irmãos, que são em 5, são diabéticos. A má alimentação pode ser responsável por até 70% dos casos de diabetes tipo 2. Uma alimentação inadequada leva ao aumento de peso e à resistência à insulina, sobrecarregando o pâncreas e facilitando o desenvolvimento da doença. Pessoal, o consumo de alimentos, ele de fato é prejudicial para a nossa saúde em se tratando de alimentos industrializados, porque neles, na sua composição, basta você verificar o rótulo. Tem açúcar, carboidratos em excesso, sódio e químicas para manter esses alimentos dentro da sua embalagem por um determinado tempo. Alguns deles por 6 meses, por 1 ano e por aí vai. Então, gente, esse é o principal problema que causa a diabetes tipo 2, é a má alimentação. O que nós precisamos fazer é nos alimentar da melhor maneira possível com alimentos naturais, aqueles alimentos que vêm da terra. Essa é a melhor forma de alimentação. A diabetes tipo 2 é uma doença nutricional. Nós precisamos ter consciência disso. Em se tratando de alimentação, eu falei para vocês que a maioria dos meus irmãos são diabéticos. Eu não sou, graças a Deus, até hoje. E o que é que eu procuro fazer para evitar a diabetes? Eu procuro e faço um consumo diário de café da manhã por volta das 7 horas da manhã. A minha segunda alimentação vai acontecer por volta das 14 horas, que é o almoço. Nesse intervalo, entre 7 da manhã às 14 horas, eu consumo apenas água ou um chá. E depois do almoço, que eu consumo por volta das 14 horas, eu só vou me alimentar no dia seguinte, às 7 horas da manhã. Então, isso se transforma no jejum intermitente, numa média de 16 horas diárias. No intervalo das 14 horas, quando eu costumo almoçar, até o dia seguinte, eu também só consumo água, chás e café. Claro, café e chá sem açúcar. Essa é a melhor forma que eu encontrei para prevenir e evitar e curar a diabetes para aquelas pessoas que precisam melhorar, precisam sair dessa doença. E não é uma coisa fácil, não. Não é tão fácil assim. Por quê? Porque a maioria das pessoas, elas são viciadas em açúcar.
O açúcar, minha gente, é um vício pior do que um cigarro, pior do que uma maconha, porque você fica dependente. E o açúcar está não apenas na condição de açúcar refinado e os demais, mas também está em todas as embalagens de alimentos industrializados. Então, se você me pergunta, o que eu posso fazer de imediato? Tire o açúcar da sua vida. Primeiro ponto. Essa questão do jejum intermitente, que eu costumo fazer 16 horas diariamente, aí você pode perguntar assim, sim, mas você faz todos os dias? Não. Tem dias que eu resolvo não fazer e está tudo bem. Mas quando eu faço isso, eu me alimento no máximo às 18 horas. Aí o que é que acontece? Eu ainda faço pelo menos entre 12 e 13 horas de jejum intermitente, que é extremamente saudável. Certo, gente? Essa é a grande dica. Então, não precisa você fazer 16 horas, eu já acostumei o meu corpo a isso. Mas tenta fazer inicialmente de 12 horas. Faça a sua última refeição às 18 horas, por exemplo, e só se alimente no dia seguinte, após as 6 horas da manhã, no café da manhã. E aí você vai sentir a diferença. Seu pâncreas vai trabalhar muito menos, os órgãos do seu corpo vão trabalhar menos, porque você vai ter menos alimentos no corpo para ser trabalhado. Consumo naturalmente a dieta cetogênica, que ela é composta de 70% de gordura, 20% de proteína e 10% de carboidrato. Então, as pessoas que são pré-diabéticas, por exemplo, as diabéticas também, ela deve ter um foco, e eu digo até melhor assim, as pessoas de uma forma geral, ela precisa ter um foco em consumir o mínimo possível o carboidrato. Por isso que eu sou fã da dieta cetogênica. Por quê? Porque ela é 70% de gordura, 20% de proteína e 10% de carboidrato. Não esquecendo da frutose, que a frutose, para quem é diabético, ela também é danosa. Não é? Então, se você tiver um hábito, porque isso é questão de hábito, só depende de nós. Para você ter uma boa saúde e reduzir os riscos de contrair doenças crônicas, a exemplo da diabetes, a exemplo de doenças cardíacas, né? Você precisa, em primeiro lugar, cuidar da sua alimentação. A nossa alimentação precisa ser saudável. Ela precisa ser feita de alimentos naturais. E o segundo ponto é você procurar fazer atividade física diariamente. Isso é fundamental. Porque, minha gente, quem não faz atividade física, quem não movimenta os braços, não movimenta as pernas, não movimenta o pescoço, não movimenta as mãos, enfim, não movimenta os olhos. Eu tenho até vídeo no meu canal que fala de exercícios para os olhos. Inclusive eu usava óculos, não uso mais, em função da disciplina de fazer esses exercícios diariamente. Eu tenho no meu canal esse vídeo, exercício para os olhos. Tenho no meu canal exercício de fisioterapia para movimentar o corpo inteiro, né? Exercícios de força. Isso eu faço diariamente, não vou para academia não, eu faço em casa, custo zero. Eu tive o cuidado de preparar um vídeo para vocês, para que vocês possam se inspirar nisso. Porque movimentar todas as partes do corpo, você pode fazer em casa. Certo, gente? Então, a questão para que você evite uma doença crônica é se alimentar bem, com alimentos naturais,
fazer atividade física e reduzir ao máximo o estresse, que é uma situação também difícil e complexa na nossa atualidade. Agora, o caminho para reduzir o estresse, que ele é causador de doenças, não é? Você pode fazer através de uma meditação ou de uma yoga. Você acalma o seu espírito, a sua alma, não é? Então, a meditação também é fundamental, porque ela alivia o estresse, desde que você tenha disciplina e faça isso diariamente. Se você for uma pessoa, procurar ser uma pessoa disciplinada, nesse sentido, e criar dessas ações um hábito do tipo fazer atividade física todos os dias, consumir sempre uma alimentação saudável e fazer meditação e yoga diariamente, busque um tempo para você, que isso vai te fazer muito bem, não é? E você vai se motivar por isso, porque você vai ter saúde, você vai ter qualidade de vida, não é? E finalizando, gente, tem algumas frases que eu costumo dizer: prevenir é melhor que remediar. Coma menos e viva mais. E saiba, diabetes do tipo 2 tem cura. Essa é a minha dica de hoje. Peço mais uma vez para que você se inscreva no canal, aperte o sininho para receber notificações, dê um like e compartilhe com os seus familiares e amigos. Obrigado, pessoal, pela participação, pela presença. Até a próxima oportunidade e saúde em primeiro lugar. Até breve.